Estamos de volta com o Roda de Conversa e hoje nós conversamos se é possível, e que já vimos que é, transformar até um objeto de desejo dos alunos, os tablets, os celulares, em instrumento para o ensino. Como que o professor faz isso? Mas antes de continuar a nossa roda aqui, vamos mostrar um exemplo de uma iniciativa de uma professora da Escola Estadual Maria Luísa Miranda Bastos, fica aqui em Belo Horizonte, que estimulou os alunos a criar aplicativos para revisar as matérias de biologia para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos acompanhar. A gente não pode admitir que os nossos alunos hoje, eles vivam diferente da presença do celular. O celular faz parte, é companheiro deles, é mais um aluno que a gente tem na sala. Então a gente tem que saber gerenciar esse outro aluno aí dentro de sala. O celular, a princípio, eu comecei a utilizar com os aplicativos normais da biologia, que já existe. Então, os meninos eles já consultavam microscópio virtual, utilizando isso, os próprios aplicativos do celular. Depois que a gente começou com as áreas de empregabilidade aqui na escola, a gente começou a trabalhar mais essa tecnologia. E aí, um aluno meu teve a ideia de criar um aplicativo da biologia para poder rever os conteúdos dos anos anteriores. Para a gente que está no terceiro ano é muito importante revisar o conteúdo, e reforçar o conteúdo. Então o aplicativo, a ideia principal dele é promover isso, promover uma praticidade no estudo mesmo e facilitar a nossa assimilação. Além da gente estreitar as nossas relações, que a gente não fica com aquela coisa punitiva, a gente dá uma certa liberdade para ele estar utilizando o equipamento, a variedade de imagens, de informações, de simulações, a riqueza que as aulas elas tomam com o auxílio dessas novas tecnologias é muito maior. A gente começou com uma turma em específico, então cada dupla criava um aplicativo. Então a gente pode falar que a gente começou com 15 aplicativos e hoje eu não sei te precisar quantos são. Outras áreas também já começaram a utilizar. Então, a gente criou 2 aplicativos, um que fala sobre a TI e o turismo, E o outro aplicativo é o TI Informando, que é separado somente da TI, que os 2 aplicativos são guias, E esse guia da escola é mais um informativo da escola do que guia mesmo. Tem mais informações e coisas interessantes que não só para dentro de escola, tem coisas também que são fora de escola, como aulas de reforço, tem algumas coisas de jogos, que é coisas que interessam as pessoas da nossa idade. Então isso está tomando uma proporção muito grande. Eu tenho visto que outros colegas também estão pegando desta ideia aí, do uso da tecnologia como um fator positivo. Pelo fato deles saberem que eles podem usar, eles não ficam naquela ansiedade de querer utilizar escondido. Então, existe um momento sim, é prova, recolho todos e coloco estacionados na minha mesa. Agora, se é uma atividade de pesquisa, se é uma atividade que a gente tem que estar vendo uma simulação, eles podem estar usando o recurso perfeitamente. A frase é orientação. Eu acho que essa é a grande chave e é saber utilizar o recurso como um instrumento positivo. Muita gente vê o celular só como diversão, como entrar em redes sociais, essas coisas. Mas a gente acabou colocando ele no meio da escola, como uma forma de ajudar a gente a aprender ou até mesmo simplesmente estudar para provas importantes, como vestibular, Enem. A tecnologia ela não vai substituir o professor, ela é um aliado do professor. O professor ele tem um papel importantíssimo nesse processo, de ser mediador entre o computador e entre o aluno. Nossa professora aí deu algumas indicações para a gente. Professor Diógenes, como eu prometi, volta ao senhor e depois a gente retoma a nossa roda de conversa. E aí, aproveitando um pouco o que o senhor estava dizendo no bloco anterior, vamos tentar pensar um pouquinho em várias questões aí que a nossa colega aí coloca para a gente, Achei impressionante. Estou impressionado com a fala dela e o resultado do trabalho dela. Então, a minha visão de universidade, ao longo da história, é que até o século XIX ela acumulava, colecionava conhecimentos. Então, se você não fosse à universidade, você não tinha contato com o universo de conhecimentos, que já tinham sido... Você precisava beber o conhecimento, exatamente, não é isso? Exatamente. Tinha que ir à fonte para beber, senão você não teria,
No século XIX, a partir do século XIX, principalmente, vem a era das invenções, né? Ou seja, o desenvolvimento científico explode, né? E aí a universidade passa a ser a geradora de conhecimentos, porque aparecem novos conhecimentos, né? E no século XX, ela se transforma em impulsionadora de tecnologia, né? Eu chamo tecnologia de conhecimento aplicado, ou seja, é o conhecimento que produz alguma transformação e que pode ser industrializado, ou seja, ele pode ser repetido em qualquer lugar, né? Ou seja, o conhecimento em aplicação, né? Então, nós estamos exatamente nesse momento em que se desenvolvem tecnologias. Aliás, a gente só falou de tecnologia, né? A palavra sempre retornando. E com a internet, né? Com todo esse movimento, o que estava localizado na universidade, você não precisa mais ir à universidade. Ele está sendo colocado paulatinamente, pouco a pouco, na própria internet. Então, quando eu fiz meu doutorado, eu tinha que ir à biblioteca para poder ler, não só os livros, mas as revistas, os anais de congresso e tudo mais, eu não preciso sair da minha sala hoje. Eu diretamente acesso às editoras. De sua casa, né? Eu nem de casa, melhor ainda, né? Então, o conhecimento que estava lá, ele não está mais restrito, localizado fisicamente na universidade, no campus da universidade, ele está em todos os lugares, né? E essa tecnologia, esse motor, né? Esse canal que nos leva até lá. E eu acho que a gente ainda tem um pouco de medo, né? E a outra, junto a esse medo, como ela é tão disruptiva, é o que a gente faz com o conhecimento acumulado para que a transmissão desse conhecimento não precise ser feita do modelo tradicional, ou seja, da proclamação do conhecimento, né? Você falou profetizar, né? Então, assim, os alunos vão e já encontram esse conhecimento, né? E eu achei essa abordagem interessante. Ela leva os alunos a utilizarem uma tecnologia para que o conhecimento eles possam carregar na palma da mão. Eu acho que é por aí. Beleza, vamos. Na verdade, sim. Falando comentando o que essa professora apontou, em 2002 eu fiz um trabalho numa classe especial na política anterior. Ela colocava todas as pessoas com deficiência no fundo da escola numa classe especial. E ninguém conseguia trabalhar com essas crianças, que elas foram diagnosticadas como deficientes intelectuais, né? E estava ali na primeira série há muito tempo. E aí primeira série do ensino fundamental, né? Hoje é chamado de segundo ano. Seria o segundo ano. Segundo ano. Então, não passava pela fase da alfabetização e ficava ali há muito tempo. Então, tinha crianças, adolescentes de 15 anos, 12 anos, que estavam ali. E aí nós começamos a falar assim, do que eles gostam, o que eles fazem, né? Horta. Então vamos fazer horta. Trabalhar matemática, recortar o terreno, retas semiparalelas, fomos trabalhando todos os conceitos matemáticos, de português. As crianças da escola começaram a ver, essas crianças começaram a pisar na horta, começaram a criar cartazes, usando, naquela época, o Creative Writer, né? E alguns aplicativos e tal. E aí, quando eles começaram a aprender e ver que eles eram capazes, eles começaram a usar a tecnologia também para fazer usar a planilha Excel para fazer o que eles estavam produzindo, o que eles poderiam vender. Um dos alunos começou a fazer palestra na escola para dizer o que é uma horta, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles foram saindo do fundo, né? E aí, assim, o uso da tecnologia, ele não era o fim, mas foi um meio. Você está entendendo? E aí, o que aconteceu? Eles, depois, criaram um site dessa sala falando como que eles trabalharam. Então, essa é a abordagem construcionista que eu falo que a professora fez. Ela cria um aplicativo e as próprias crianças criam. O que é a minha escola? Então, assim, e ela está muito certa. Se o professor conseguir ver essa mudança, ele não pode ser substituído. Porque informação, profetizar a informação, você consegue em qualquer lugar. Mas mediar, sistematizar o conceito é só o professor.
Você está entendendo? Então, ele pode ser ou mediador pedagógico, ou orientador, ou facilitador, como usam inúmeros nomes. A terminologia aí é diversa, isso, né, professor? Isso, é diversa. Mas ele só não pode ser aquele que profetiza, que fica ali 4 horas falando para o aluno, como é na universidade, ou 50 minutos falando, porque o aluno, ele é ativo. E nós falamos isso, nós queremos o aluno um ser ativo, não sei o quê. Só que nós falamos, fique quietinho aí na carteira, não use o material, não use não sei o quê. Então... Agora é a hora de aprender. A hora de aprender. Exatamente. Eu vou trazer 2 elementos para chegar na discussão do vídeo. Vamos lá. O primeiro elemento tem um estudo, não é nem tão recente assim, que faz uma projeção que em 2025, a cada 18 minutos, nós humanidade, vamos colocar na internet o equivalente aos primeiros 18 séculos da humanidade, de conteúdo, de informação e assim por diante. Esse é um primeiro elemento, né? O que deixa muito claro que quando eu tenho um conceito de professor, enquanto aquele profissional que vai repassar informações, é óbvio que esse modelo de professor não vai ter espaço, né? Esse papel, não. E daí tem um outro elemento, de repente o professor está nos escutando e diz, tá, mas e agora como é que eu vou fazer? Eu tenho currículo para cumprir, eu tenho pai de aluno que vem atrás de mim e dizer, eu vi isso no meu ensino médio, como é que tu não passou isso para o meu aluno? Eu tenho meu coordenador pedagógico que me cobra aquilo, então é uma sinuca de bico mesmo, tem né? tudo aí. Então tem esse primeiro elemento. O outro elemento, o Humberto Eco fala, né? Água morra abaixo, não tem lutar contra. Não tem lutar contra, a tecnologia está aí, né? E daí agora, falando sobre o que a professora colocou, fiquei fã de 2 pessoas. Uma da professora, né? Pela forma criativa como ela introduziu de uma forma pedagógica essa tecnologia. Mas fiquei mais fã daquela menininha que falou assim, puxa, é tão legal a gente fazer uma coisa que nos interessa. Bom, é uma paulada, né? Uma paulada de todo mundo. Porque está dizendo o seguinte, eu venho para a escola e vamos pensar nós como... E quem está nos escutando também, não se pense como professor que está sendo criticado, porque eu sou professor também. Se pense como aluno, né? Qual é a minha autonomia que eu tive em todo o meu processo de formação? Eu nunca tive escolha de professor, não tive como escolher, nem a turma, nem o conteúdo, nem quando, nem o que eu ia ver. Eu sempre fui uma samambaia. Coadjuvante, eu fui posso falar assim? E às vezes nem coadjuvante, porque coadjuvante de vez em quando ele consegue fazer umas entradinhas, né? Não, eu fui isso. Sim. Agora, então... No que ela coloca, eu acho que o mais importante do que o aplicativo, que no momento que os alunos fizeram o aplicativo, eles reproduziram a escola, porque quando eu acessar aquele aplicativo eu vou estar só lendo, é o processo. Esse é o elemento, né? Quando eles puderam, de alguma forma, colocar a mão na massa e construir alguma coisa a partir dessa tecnologia que para eles tem um apelo tão grande, para que os outros pudessem, de alguma forma, se beneficiar. E nessa construção, primeiro, eles saíram da condição de samambaia, né? Porque eles conseguiram fazer alguma coisa. E segundo, puderam, de fato, contribuir para a educação. Por quê? Porque contribuíram, no momento que tu constrói o aplicativo, a professora Léa Fagundes fala, né? Fazer um software significa saber tudo sobre aquilo que tem que ter dentro do software. Exato. Eles fizeram um processo de estudo muito rico, de discussão, motivados para construir aquele software. E segundo, né, sabiam que está fazendo alguma coisa que ia de alguma forma beneficiar as pessoas. Então esse foi o elemento, na minha opinião, mais legal, assim, não tanto o aplicativo, mas o processo de construção. E me chamou a atenção, sobretudo, também o fato dela lidar com aquela perda de controle. Eu não sei quantos estão criados aí, de uma maneira muito tranquila. Ela fala, olha, eu não sei te dizer. Quer dizer, essa situação de que o professor tem que saber tudo, né? Ela lida. Agora, me parece também, assim, me chama muito a atenção a questão da possibilidade, sobretudo quando a gente fala aí do smartphone, né? E porque não é só mais um objeto, ele é uma mídia, né? E aí ele te coloca na possibilidade de produtor. Quando você leva para dentro do modelo educacional em que o conhecimento ele está construído em cima de uma linha, de uma mão única, aí é a sua ruptura. Mas interessante, nós conversávamos há pouco aqui, né, passeando aqui pelo campus, e o modelo nosso é um modelo que o pessoal de teoria de comunicação chama de assimétrico, né? Isso. Porque é do professor para o aluno, é tanto que todos os alunos ficam lado a lado, de frente para o professor, né? Então, não existe a interação no sentido rede, né? de construir alguma coisa. O aluno só interrompe para tirar dúvida, né? E quando você começa a ver essa tecnologia disponibilizada aí na mão dos alunos, fica muito difícil você ficar só nessa posição do proclamador, né, do conhecimento. Ele não precisa mais da gente para conhecer.
já está na mão dele. É só ele estender a mão ou o dedo, né, que ele chega no conhecimento, né? Talvez seja agora aquela, sei lá, de repente é uma volta ao passado, aí o sentido literal da palavra pedagogia, né, que é pegar pela mão. Ou seja, você não precisa mais amamentar, mastigar. Nossas aulas são muito mastigadas, né? A gente que estudou lá fora, o professor ele passa os grandes pontos da matéria. Você tem que estudar. Alguns ainda exigem que você estude antes o capítulo, lê o capítulo antes, porque ele só vai tocar nos pontos importantes. De certa maneira, a pós traz isso, um pouquinho, mas só na pós. Só na pós, né? Só lá, né? Só lá, né? Então, a gente mastiga muito. O brasileiro, né? O professor mastiga muito o conteúdo para o aluno só precisa mamar mesmo. Né? O Seymour Papert, um grande pesquisador, ele sempre dizia assim, que a criança ela nasce autodirigida. Ela engatinha, cai, come, não sei o quê. Depois ela vai para a escola, aí ela passa a ser dirigida. Aí ela vai para o ensino médio, continua sendo dirigida. Vai para a faculdade, continua sendo dirigida. Aí, não, quando ela está saindo do ensino médio, fala assim, o que você quer ser? Aí o pai tem que pagar uma profissional para uma terapia para ver o que ele quer ser. Aí ele resolve o que ele quer ser. Aí ele vai para a universidade. Chega na universidade, ele continua sendo dirigido. Aí vai para o mundo do trabalho. O que eu quero? Eu quero um ser ativo, E o que nós fizemos com os nossos alunos? Então, eu não chamo mais de aluno. Eu chamo, porque é o ser que tem que ser amamentado. Eu chamo de estudante. E nem chamo de professor, chamo de educador. Porque não é aquele que vai professar um conhecimento, mas sim aquele que vai educar e mediar todo um processo. Vou aproveitar, até porque Elisa deu uma pausa, então eu vou para a nossa pausa, né? E a gente volta rapidinho no intervalo. E eu aproveito aqui para fazer um convite para você que nos assiste. Você pode participar do Roda de Conversa enviando críticas, dúvidas e sugestões. Nós temos o nosso e-mail. Anote aí, magistra.rodadeconversa, tudo junto, @educação.mg.gov.br. Você pode também participar pelo telefone, né? O nosso DDD é o 31 e o número é o 3379-8289. Ou então pelas nossas redes sociais. Existe o facebook.com/educaçãominas e existe o Twitter, que é twitter.com/educaçãomg. Ok? Daqui a pouco a gente volta.